eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu. Leonardo Souza. E este é o Mangá ao Quadrado. You and me go together like carrots and peas. We should be a happy family, or a traveling travesty, at least. And love will fuck us up. Love will fuck us up. Pois bem, Leonardo e Judeu, estamos aqui para mais um Mangá ao Quadrado, seu podcast semanal sobre mangás. Estamos sim, maravilha. Um tipo comum de tema que a gente sempre tinha aqui no Mangá ao Quadrado, a gente diminuiu a frequência porque é difícil achar tema, mas é essas discussões mais gerais sobre alguns aspectos da mídia mangá e às vezes acaba expandindo para outras mídias também, como vai ser o caso da nossa discussão de hoje sobre romance. Sim. A gente não vai falar exatamente, pelo menos não 100%, sobre histórias de romance, né? A gente quer falar do aspecto romance. E aí a gente vai abordar vários aspectos possíveis, né? Eu acho que talvez até o mais interessante da discussão é talvez, tipo, o romance em obras que não são de romance. Vamos conversar sobre isso. Eu acho que é uma ideia que as pessoas pensam um pouco, talvez. Exato. O que o Leonardo chiou aí? Não, eu na verdade ia falar que eu que sugeri a pauta, mas eu não faço ideia pra onde esse assunto vai, na verdade. Caralho. Bem-vindo ao Mangá ao Quadrado. É exatamente isso, todo o programa. Então, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre romance. Obviamente a gente não precisa determinar o que é romance, imagino que todo mundo consiga compreender esse conceito do relacionamento entre duas ou às vezes mais pessoas, mas acho que eu não tenho nenhum exemplo aqui pra citar, mas relacionamento entre duas pessoas que é explorado dentro da história. E o aspecto primeiro que a gente vai tentar tratar aqui é justamente da relevância da existência do romance dentro de histórias não românticas. Então a primeira pergunta, que eu acho que é a mais fácil da gente conversar inicialmente é: precisa ter romance em histórias não românticas? Vocês acham que o romance ele é uma ferramenta que ela é bem importante para se contar algumas histórias, ou não, nem sempre, ou nunca? É importante? O que vocês acham? Começando com o Judeu. Eu acho que, obviamente, o romance é um aspecto onipresente, talvez, na vida de todo mundo, de qualquer ser humano que já viveu. Até, sei lá, se você for psicopata, você tem que emular romance na sua vida. Então, tipo, até pra uma pessoa que não sabe sentir romance na vida, tem que saber o que é o relacionamento entre as pessoas, né? Então, com certeza, a existência do romance em obras, mesmo que não são focadas nisso, tem a sua relevância, porque faz parte da vida, né? Então, mesmo que sua obra não seja sobre isso, assim como, sei lá, a vida não é sobre batalhas, tem vários mangás, várias histórias que tem batalhas, sabe? Então, tipo... Sobre mistérios. Sobre mistério. A vida não é sobre mistério, mas tem mistério em várias obras. Mistério, quase em toda obra tem algum mistério, né? Sobre como as coisas vão acontecer. Então acho que é sempre relevante. Talvez não sempre. Isso que seja interessante. Isso que eu tô tentando querer... É nisso que eu tô tentando querer chegar aqui. Caraca, eu não consigo falar isso direito. É onde tu quer chegar. É onde eu quero chegar. E é isso que eu quero chegar. Que às vezes é um pouco esquisito. Eu sei que você divide bastante comigo essa opinião, Leonardo. De que às vezes é um pouco esquisito a onipresença do romance nas histórias. Que é claro que faz parte da vida o romance, né? Mas parece que sempre há necessidade de colocar o romance nas obras. Não sei o que você acha sobre isso. A gente fala isso com bastante frequência aqui sobre que, tipo, obras, histórias em geral são momentos da vida dos personagens e momentos da história de um mundo ou qualquer coisa assim. Uhum. E na vida do personagem provavelmente sempre vai ter o romance, mas nem sempre a gente precisa ver isso, sabe? O romance meio que existe na vida dele, ok, mas se não for relevante pra história, não é um ponto da vida dele que a gente precisa ver. Então eu concordo que é uma coisa natural, dependendo, se tu acompanhar muito a vida de um personagem, se for um coming of age, algo assim, é relevante, mas geralmente eu vejo isso que tu falou, de que ele coloca meio que pra nada, assim, só porque precisa ter, sei lá. Eu penso muito, principalmente em Battle Shonen. Tipo, qual a relevância do romance em Naruto, por exemplo? Muito pouca. Quase nenhuma, né? Qual a relevância do romance em Bleach, sabe? Até Bleach tem romance, tem, tipo, pelo menos uma implicância, sabe? Tipo, por que tem isso nessas obras? Essa é uma boa pergunta pra mim. Na verdade eu acho que o grande problema, assim, considerando que são, por exemplo, esses dois exemplos que você deu, que são adolescentes, né? Então, é bem comum existir essa atração, existir nesse universo algum casalzinho, alguma pessoa apaixonada por outra, e isso
ter alguma relevância pro desenrolar da história. Por exemplo, a Sakura gostar do Sasuke tem alguma relevância. O Naruto gostar do Sakura não tem muita relevância. A Inoue gostar do Ichigo, não sei. Não sei se você tá... Não, mas é porque a obra é cagada no geral. relevante. Mas, tipo, com certeza, tipo, faz parte da vida daquele personagem, né? É que também essas obras que a gente tá falando são bem longas, né? Então a gente acompanha um período muito grande da vida do personagem pra não mostrar romance, sabia? Ter que ficar escondendo, literalmente. Se fosse uma coisa mais curta, faria sentido não ter, mas como é muito tempo que a gente acompanha ele, não tem muito como evitar. Inclusive... Mas aí que tá. Aí entra uma sutileza. Porque eu tenho um exemplo que eu acho que vocês talvez não tenham acompanhado, mas é um exemplo que eu acho muito bom pra mostrar como um romance pode ser trabalhado sutilmente num Battle Shonen, que é Shaman King. Não sei se vocês acompanharam, mas o personagem principal, o Io, ele tem uma, entre aspas, noiva, né, que ela veio meio se autoproclamando noiva e no final eles acabam casando mesmo, que é a Ana. Ah, foda-se. E é muito sutil, porque, tipo, não precisa ficar mostrando eles ficando, tipo, ai, eu amo o Io, ai, eu amo ela, será que eu gosto dela, será que eu não gosto? Não, sabe, tipo, ela tá ali junto com ele e ele tá ali junto com ela, e aí em algum momento dá até uma insinuação que rolou sexo e nunca mostrou, sabe? E não precisa, sabe? É sutil, é trabalhado sutilmente. Não é sobre isso a história, né? Não é absolutamente sobre isso. Uhum. Tem a sua relevância, porque ela tem um passado e ela, então, tem um relacionamento com o Io, ajuda ela a vir e resolver esse passado, né, no presente e tal, mas não tem relevância o romance em si, né? Ele é só uma parte da história, como é a amizade entre os outros personagens, por exemplo. É isso que eu ia falar aqui. Tem um monte de elementos da vida do personagem que só tem que estar lá, mas não é o foco, né? Tipo, a família dos personagens, por exemplo, que é uma coisa bem recorrente em mangá, que o autor não dá tanta relevância, ou quando dá muita relevância, e não tá de forma natural, assim, quando a história não é sobre a família, né? E eu concordo com isso que você falou sobre, estranho, pelo menos sobre a sutileza, porque eu comentei que talvez seja meio onipresente, mas depois que o Leonardo falou que quando você acompanha a vida de um personagem por muito tempo e você não vê isso, parece até que o autor tá escondendo, e parando pra pensar, acho que talvez esse é o maior feeling que eu tenho, é mais da ausência, às vezes, e quando tem, tipo, vem do nada. Então, por exemplo, eu lembro muito do final de Naruto, que surgiu um monte de casal do nada, que, tipo, whatever, sabe? Ou meio... Yu Yu Hakusho é um pouco assim, não é? Forma um casal ali, meio romântico, tipo, é meio do nada. Ou até quando não tem, é muito esquisito, às vezes. Por exemplo, eu fico pensando em Haikyuu, que, tipo, tem um enorme grupo de garotos ali, tipo, no ensino médio, e ninguém namora ali. Tipo, não tem ninguém, tipo, nenhum deles, sabe? Tipo, ou namora e a gente nunca viu. Então, mas por a gente não ver, fica parecendo que tá justamente escondido. One Piece também, sabe? Tipo, todo mundo é filho de alguém ali, mas ninguém tem filho, sabe? Eu parando pra pensar. Fica pouco orgânico, né? Exato. Não parece uma vida normal. Orgânico é a palavra. Acho que talvez... É porque eu tô falando muito de Battle Shonen aqui, mas talvez realmente falta essa sensação de naturalidade pra romance nessas obras, pelo menos. Eu acho que existe também uma coisa... Nos mangás talvez nem tanto, mas na mídia de forma geral, que é o inverso, que é o precisa ter um casal, sabe? Tipo, é até meio forçado, sabe? Parece que um homem e uma mulher não pode existir uma mulher e um homem solteiros no final da história, sabe? É o final novela, né? Final novela. Porque, tipo, se tiver um número desequilibrado de homens e mulheres, aí tudo bem alguém ficar sozinho, mas se tiver um número equilibrado, nossa, tem que fazer casal, né? Não dá pra deixar ninguém sozinho, sabe? E em Naruto, ninguém poderia ficar solteiro depois de adulto. Que absurdo é esse? Sabe? Só ficou solteiro quem não tinha casal possível. E aí a Tenten acaba solteira e triste pra caralho, né? Coitado. Verdade. Isso me lembra uma vez, quando eu era bem pequeno, isso que me marcou bastante. Eu tava vendo um filme, e aí acabou um filme, e tipo, o protagonista chegou na irmã do amigo dele e deu um beijo nela aleatório. Tipo, eles quase nunca tinham se falado no filme, mas ele beijou ela assim no final, só pra ter um romance no final, sabe? Eu olhei pro meu primo que tava assistindo comigo, eu falei, cara, por que tem que ter esse beijo? E ele falou, porque tu já viu um filme que acaba sem ninguém ficar com ninguém? E deu pra eu pensar, e eu realmente nunca tinha visto um filme que acaba sem ninguém ficar com ninguém. Tipo, nunca, eu não conseguia pensar em nenhum. E eu achei muito absurdo isso, porque não faz o menor sentido. Tipo, nem toda a história precisa disso. Um caso que eu lembro que quebrou um pouco a expectativa. Agora eu não tô lembrado se ele quebrou a expectativa ou ele ia quebrar e aí fizeram no final, não tô lembrado agora. Que é Círculo de Fogo, tem o cara e a japonesa lá. Eles ficam juntos no final? Eu não lembro. Eles se abraçam, mas não tem beijo, mas fica então, subentendido, assim. Eu acho que aí ficou meio que no ar que, eles podem ser só brothers, sabe? É muito difícil.
né? Mas... É meio difícil, então, mas de não ter mostrado um beijo já foi um avanço bom ali, né? Porque é foda. Um filme que eu vi recentemente que eu fiquei meio puto com isso, eu até comentei na leitura de mês, que foi o Clube dos Cinco lá, o Breakfast Club. Tem uns casal que se forma ali que, cara, não faz o menor sentido. Na verdade, formou 2 casais, e os 2 casais não fazem sentido. Nenhum, absolutamente nenhum. Mas só porque era Team Flick, tinha que ter um casal. Isso aí também, essa onipresença se vê muito em vários mangás que, sei lá, tem um rapaz ali e a primeira garota tem esse negócio do, tipo, First Girl Wins, né? Tipo, às vezes nem é um ecchi, não é nem um harem, nem nada, mas, tipo, a primeira garota que o personagem vai encontrar, ele vai ficar com ela no final do mangá, sabe? E, tipo, você sabe isso desde o começo, porque, tipo, não pode ter, não é nem que, tipo, ninguém pode ficar sozinho. Não pode ter um homem e uma mulher... Se apaixonam e não se dão bem, né? Ou não se dão bem, ou simplesmente não acontece nada. Um homem e uma mulher, amigos, sabe? Tem gente que fala que não existe amizade entre homem e mulher, né? Mas isso, tipo, é um sexismo fodido, né? Eu acho que não tem nada a ver e nunca se vê isso, né? Nas histórias. Deve ter nesses mais que a gente gosta aí, desses mais hipsters, mas em geral realmente é raro. Então, sabe a gente tá falando de sempre ter que formar um casal, e um caso que surpreendentemente é bom nesse sentido, por enquanto, e eu tenho muito medo do autor cagar no final, é Fairy Tail. Que o Natsu e a Lucy têm uma amizade de broderagem ali. Tipo, não tem nada de romance. Verdade. E eu fico muito preocupado de no final virar um casalzinho aleatório. Acho que já vai lançar os elogios pra Fairy Tail agora, porque ele talvez até faz isso meio bem. Tem um outro casal nesse mangá que é o dragão de ferro ali e aquela outra menina, acho que é Levi o nome dela. Não, é o Gagil e a Levi. A Levi, que ele foi mó construindo aos poucos. Acho mó interessante essa construção de relacionamento que ele fez os dois, e agora no último capítulo ali o cara falou, eu amo você mesmo, uma coisa assim, foi meio gradual mesmo. E foi sutil também, porque não precisou ficar escancarando o relacionamento deles. Tanto que era muito subentendido por muito tempo, agora que ficou claro. E se a gente tá nesse universo paralelo de falar bem de Fairy Tail, eu vou falar mal de Hoshino Samidare, porque no final eu acho que forma uns casal bem aleatório lá também, só pra ter. Até ele até faz meio que piada um pouco disso, né? Acho que ele meio que ele encarou talvez esse epílogo exagerado que ele fez uma piada com, tipo, ter que formar casal, né? Ele fez a piada, mas fez o casal do mesmo jeito, né? Sim. Não adianta. Ele cagou e puxou pra debaixo do tapete, né? Só isso. Enfim, a gente citou aqui alguns casos específicos, né? De, às vezes peca pro mais, peca pro menos, mas agora vamos focar na própria utilização, né, independente de estar exagerando para mais ou para menos, mas vocês acham que as formas como são representados os relacionamentos, o relacionamento em si, o romance, ele é bem representado? Ele representa aspectos de romances reais ou é tipo esse romance idealizado? Vocês acham que existem histórias boas que apresentam aspectos legais do romance, sabe? Tipo, um casal mais maduro, um casal mais apaixonado, esse tipo de coisa? Leonardo? Eu particularmente acho que o romance só é ótimo pra mim nas obras quando a história é sobre isso, sabe? Por exemplo, aquele filme Her, a história é toda sobre relacionamento e aí o romance fica bom, porque, sabe, ele tem uma relevância intrínseca da história. Só que quando é uma coisa de um extra, assim, eu geralmente não gosto, independente de como é feito. Eu sabia dessa sua opinião, acho interessante sua presença aqui justamente por causa disso. Eu não sei se eu concordo tanto com isso. Primeiro respondendo a pergunta do Estranho, né, sobre que fase, às vezes, do relacionamento são abordados. Com certeza tem uma idealização do que é um relacionamento, né? Quando um casal se apaixona numa história que não é de romance, pelo menos, várias vezes dá errado no meio do caminho, ou termina num relacionamento feliz, né? Que nem Naruto, ou tipo... Sim. Ou tipo, os caras se amam no meio do mangá e continuam assim até o fim, até alguém morrer, pelo menos, não sei, né? Não tem... Você já percebeu que em mangá não existe fora? Tirando quando é cômico, tirando quando o objetivo é cômico, não existe fora, não existe alguém que, a não ser que seja tipo romance, o cara já tem um outro casalzinho, né? Tipo, best girl, e aí ele tem que dar fora em todas as outras que são apaixonadas por ele pra ficar com aquela principal. Mas em outras histórias, né, que não são específicas disso, tipo, não tem ninguém que se declara pra alguém, toma um fora e é isso aí, segue a vida. Ou então vira amigo, né? É bem raro isso. Sabe, tipo, acho que Korra tem isso, que um dos personagens se declara pra protagonista no começo, ela fala, não, a gente é só amigo, e aí eles continuam sendo amigos até o fim da história. É verdade. Mas fica um pouquinho aquela coisa de friend zone no começo que eu acho meio chato, mas mesmo assim eles ficam amigos mesmo no final. A gente tá falando dessas histórias de não romance, mas o shoujo faz
tudo isso aí muito bem, né? Tratado sobre fases de relacionamento. Dos poucos shows que eu li, mesmo os mais whatever, assim, tipo a Orange, a Horai, mesmo Lovely Complex, pouca coisa que eu li já tinha, tipo, várias fases de relacionamento, tinha fora, assim, né? E é claro que são histórias sobre romance, então óbvio que tinha que ter todas as fases. Mas é engraçado como, tipo, a gente não tem esse aspecto, né? Nas obras que não são especificamente sobre isso. Eu até gostaria de puxar um pouco do romance, porque do shoujo, porque eu também li pouco, né? Não é a nossa especialidade, até Sim. Quem for mais fã de shoujo quiser comentar e falar um pouco sobre o que pensa sobre isso. Mas a impressão que eu tenho é que mesmo algumas histórias que não são de romance, como por exemplo, sei lá, Sakura Card Captors, ele é uma mahou shoujo, né? Uma garota mágica. Mas ele tem um aspecto forte do romance envolvido na história, né? Então acaba sendo um dos grandes aspectos, acaba sendo uma grande temática, além da temática de ser uma garota capturando cartas por aí, sabe? Sim. E mesmo nesse caso, quando não é o foco, mas ele possui esse aspecto, eu também acho que é bem feito, é bem trabalhado, leva-se bem, e tem um fora em Sakura Card Captors. Eu não sabia, não. Tem pedofilia também. Né? Tem pedofilia também, bastante. Não é 100%. Deve ser, é um grupo de mangás que tá tão enraizado nessa cultura de como escrever um romance, né? Porque a maioria das histórias são sobre romance, que mesmo quando você sai disso, acaba sendo bem feito. Por isso que, sei lá, por exemplo, Mahou Shoujo tem batalha ruim, mas mesmo um Battle Shonen que é meio ruizinho, tem batalha boa, sabe? Então, tipo, é porque os Battle Shonen estão enraizados nessa batalha. Então, mesmo quando o foco não é muito batalha, acaba sendo interessante, né? Acho que é um dos motivos que eu não gosto de romance, porque, tipo, o cara sabe fazer, e aí o romance ele não sabe fazer, e ele coloca porque o editor, sei lá, ou alguém, chega e fala, tem que botar porque tem que chamar as menininhas pro mangá também. E aí perde o sentido pra mim, sabe? Tu tem que fazer o que tu sabe fazer, sabe? Inclusive, vamos entrar rapidamente nessa conversa, mas não vamos se aprofundar muito. Vocês acham que romance é coisa de menina? Sabe, tipo... Então, é que o que eu quis dizer, eu quis encanar Não, então é o raciocínio do editor, né? Não, ninguém tá falando que você tá falando isso, Leonardo. Tá. Relaxa. Apesar de você ter acabado de falar, mas não tem problema. Mas vamos mergulhar um pouquinho só nisso. Eu não sei, acho que não, né? Eu acho que não tem absoluta... Pra mim, nenhum gênero possui um gênero de história que é pra ele, sabe? Nenhum gênero ou orientação sexual, qualquer coisa que seja, não tem um gênero de história específico pra ele. Isso é óbvio, é totalmente construção social, é totalmente. Mas talvez tenha um pouco de, não tipo de menina, mas do padrão de menina, tipo de pessoas mais doces, mais sentimentais e coisa assim. Ou vocês acham que tipo o ogro também gosta de romance? O ogro ou a ogra? Tipo, uma pessoa que é muito pouco sentimental vai gostar também de romance? Não, eu acho que não, mas o sentimentalismo não é uma característica inerente ao sexo feminino. Não, é isso que eu tô falando, independente de ser homem ou mulher, se a pessoa for uma pessoa sentimental, é mais provável que ela goste de romance ou tipo, tanto faz? Porque talvez o cara que é super ogro, que não é sentimental, gosta de romance também por algum outro motivo, sei lá. Eu acho que se uma história é bem escrita, pouco importa a temática, talvez. Sim. Eu tô pensando em Her aqui. Porra, dos melhores filmes, viu, que eu vi, sei lá, nos últimos anos, totalmente sobre romance. Amei. Eu também não gosto muito de romance, Leonardo, mas esse filme é bom demais, eu sei que você concorda. Eu acho que quando é bem escrito, simplesmente não tem diferença. É que também a gente tá falando da gente que talvez a gente seja um pouco mais imerso nas mídias e tal. Acho que talvez pro público geral isso faça algum sentido. Aquela coisa dos 4 pilares, 4 tipos de pessoas que tem que agradar as histórias e tal. Que pilar é esse? Eu não conheço essa concepção. Não sei se é 4 pilares o nome, mas é que tipo tem que agradar os 4 quadrantes, acho que é o nome. Tem que agradar idosos, crianças, mulheres e homens, uma coisa assim. E aí você tem que botar, tipo, coisa pra... Em Hollywood parece que tem bastante isso. Tem que botar um pouquinho pra cada uma dessas pessoas pra fazer aquele filme mais pipoca, família possível. Tá. Voltando pra pergunta, então, de fases e aspectos dos romances que são representados na história, eu queria dar minha resposta justamente que justamente indo pro lado do shoujo eu acho mais interessante. Eu conheço pouco e do pouco que eu conheço ele é bem diverso, sabe? Tem desde romance não concretizado, tem aquela fase de namorico, tem o namoro em si, sabe? Já tem a passagem, tipo, vamos mostrar um namoro, crises de namoro, sabe? Eu acho que são aspectos que é mais difícil de se encontrar no shonen. Não sei, nem varia, pode ser encontrado ou não.
depende do tipo de história que é contado. No shonen, normalmente, quando alguém escapa disso, é uma autora feminina. Porque, por exemplo, eu conheço uma história de romance shonen que eu acho interessante, pelo menos é Good Ending, e ele quebra alguns dos clichês de romance. Na verdade, de romance shonen ele quebra todos, porque não é ecchi nem nada, ele é romance mesmo, e ele não é essa coisa tipo idealizada da menina pura que o cara tem que conquistar. Não, todo mundo tem um passado, tem relacionamentos com outras pessoas, sabe? Não é só tipo, essas duas pessoas estão projetadas pra estarem juntas, então elas só podem ficar uma com a outra, sabe? Que é, por exemplo, é uma besteira e que acontece, sei lá, em quase todo shonen. Sei lá, o Samurai X, o cara tem 40 anos e ele nunca ficou com nenhuma mulher antes de ficar com a personagem principal, sabe? Isso é triste até na nossa vida, né? Tipo, na sociedade, das pessoas acharem que tem alma gêmea, as coisas assim, e aí não quer se separar da pessoa porque, sei lá, é alma gêmea. É uma coisa bem tradicional, idiota, né? Que acaba pegando em tudo que é mídia. E eu acho que, inclusive, esse talvez seja o grande problema de quando utilizam-se de romance como uma parte da história que não é o foco. Porque eles nunca querem, tipo, pegar uma parte de um relacionamento que não é essa parte óbvia, sabe? O casal apaixonado, que está numa fase ótima, está sempre feliz, foram feitos um pro outro, eles são almas gêmeas, um entende totalmente o outro. Quase todo romance de história que não é de romance é assim, sabe? Nos mangás. É difícil você ter, tipo, um cara que ele tá, tô quase me divorciando, sabe? Não existe isso. Eu não conheço um mangá que tem divórcio como, tipo, uma temática, sabe? Sim. É curioso isso. Mas só fazendo um parênteses, eu quero voltar com esse raciocínio, mas quando você falou sobre shoujos, né, que é bem variado, e eu concordo, né, mas eu acho que algumas pessoas podem comentar que shoujo não acontece romance, né, tipo, é sempre, tipo, vai acontecer e não acontece, mas eu acho que só da minha pouca experiência, meio que essa concepção que as pessoas têm é meio que inconcretizada, porque até que, tipo, os casais acontecem relativamente rápido nos mangás que eu li, então meio que acaba partindo rápido pra um relacionamento de fato. Talvez porque tu tenha ido nos mais diferentes e não nos clichêsões. Pode ser. Eu tenho exemplos que nem Kimi no Todoke, essas coisas, né? Mas eu acho que talvez seja uma concepção um pouco errada que as pessoas têm dos shoujos. Só esse parênteses que eu queria fazer. Talvez. Desculpa, e só voltando ao raciocínio, então, eu acho que justamente, né, tipo, não tem a quebra e não tem o maior desenvolvimento nas histórias que não são sobre romance, porque muitas vezes o romance é meio que um objetivo, tipo um algo a ser alcançado, sabe? Que nem na maioria dos Battle Shonen principalmente, tipo, o romance é uma recompensa, sabe? Tipo, ou no sentido que você vai resgatar a princesa e aí você vai ficar com ela, ou, não, eu só posso ficar com a menina depois de eu virar o melhor jogador de basquete do mundo, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. E uma coisa que eu não gosto também é que às vezes a relação dos dois personagens é definida pelo romance, porque tu não tem muita noção do que a Hinata acha do Naruto como pessoa. Tu só sabe que ela gosta dele. Essa é a relação que eles têm. É a paixão que ele tem porque ela tem por ele. E é só isso, basicamente. E é tipo esotérico mesmo, né? E como se a personagem estivesse lá só pra isso, sabe? Só pra ser o romance. Ela não tem tanta característica própria, coisa assim. Sabe o que é foda? É quando nessas histórias que não é de romance perguntam, mas o que você vê nele? E aí narra um monte de adjetivos abstratos. Sim. Que, tipo, não faz ninguém se apaixonar na vida real, sabe? Tipo, mas ele é tão bondoso. Sabe, você não namora ninguém que é bondoso, sabe? Tipo, eu namoro alguém porque ele é bondoso. Não é, sabe? Caralho. O cara faz uma ação legal, tá ligado? Ele salva ela um dia e, tipo, ela se apaixona perdidamente pra sempre, né? Nossa. São muito fáceis os meninos Porque, exatamente, a demonstração de heroísmo eternamente. A demonstração de heroísmo é o suficiente pra você conquistar qualquer pessoa, né? E isso demonstra muito bem, né, o quão relacionado isso tá com a dificuldade dessas histórias de construir personagens mulheres, né, um pouco, talvez. Apesar que eu não acho que é só por causa disso, porque mesmo mangás que tem boas personagens mulheres acabam falhando no romance, por exemplo, Fullmetal Alchemist, personagens mulheres boas e o romance é cagado ali também. Acaba servindo de plano de fundo e quando acontece é tipo do nada ali, mas eu acho que tem a ver sim, porque quando a personagem é construída só pra isso, sabe, que nem esse exemplo que você deu da Hinata, tipo, ela é só construída pra isso. Essa personagem foi feita só pra ter uma mulher que gosta do Naruto ali, só pra isso. Tem a relação com o primo dela lá um pouco, mas, que tipo, também não podia ser nada.
Não, tudo bem, acontece isso, mas depois é jogado no lixo também. E até até onde eu lembro, ela meio que cresce, ela cresce disso, do relacionamento com o primo por causa do Naruto, né? Porque ela meio que tá apaixonada por ele, e, tipo, ela quer ser melhor pra ele, uma coisa assim, não era? Sim. É algo meio assim. Ele começa a gritar pra ela e ela fica mais forte. Exato. Pela força do amor. Exato. E a força do amor. E, tipo, por essas personagens serem construídas assim, é que, tipo, elas ficam sem profundidade, né? E, tipo, não existe um relacionamento entre duas pessoas que uma delas é rasa, sabe? Duas pessoas são profundas, né? E por isso que não dá pra construir algo interessante. Eu acho que esse aspecto é muito importante, né? De você construir muito bem uma pessoa do casal e a outra não, e aí fica fraco, né? Fica muito fraco esse tipo de relacionamento. Talvez por isso que as pessoas gostem mais do chip Naruto e Sasuke, porque, tipo, são dois personagens profundos, né? E a relação deles é profunda. É verdade. Pior que é verdade, né? Quando você parando pra falar agora, tipo, se isso acontece de fato no mangá, seria muito mais interessante do que qualquer outro dos casais que formaram, né? Sim. Inclusive, esse é um aspecto interessante, aproveitando o gancho. O Leonardo comentou de passagem sobre esse aspecto comercial do romance, de você fazer para atrair um público específico. Vocês acham que muitas das vezes que é utilizado o romance na história, ele é utilizado com essa finalidade? Tipo, alguma finalidade mais comercial? Ou vocês acham que é uma finalidade mais artística? O que vocês acham? Manipulação de roteiro, às vezes, né? Eu acho que, em geral, a maioria é comercial mesmo. Porque se tu parar pra pensar que todas as histórias têm, e a gente sabe que nem todas as histórias precisam ter, é quase um fato que é comercial, né? Eu não sei o que pensar sobre... acho que é uma pergunta mais difícil de responder do que você tá colocando aí, talvez, Leonardo. Porque, sei lá, tem exemplos bons, de mangás bons que tem romance. Eu acho que tem a... Pode falar. Eu acho que a resposta não está em nenhuma dessas opções. A resposta está na receita do bolo, nos clichês e na estrutura narrativa típica da mídia. Existem romances porque existiu romance desde sempre. Entendi. E as pessoas meio que acham que é importante ter, tanto quem faz quanto quem lê, sabe? Porque eu já vi, a gente já teve uma das primeiras discussões da história desse blog, que foi na época com o pessoal lá do falecido blog que adorava odiar a gente, que foi uma discussão sobre Real, e que um cara falava que Real era ruim porque ele jogava a ideia que poderia existir um romance e não trabalhava isso. Então, na mente das pessoas, ter romance é importante pra história, sabe? De alguma forma. E até às vezes pro autor mesmo, sabe? Tipo, toda história tem romance, então é claro que a minha história tem que ter romance também, né? Sim. Tá exatamente associada ao clichê do negócio. Tem que ter romance em histórias, sabe? É claro que o Ed tem que ter algum casal pra ele ficar no final. Como não vai ter? Como é que uma pessoa vai ficar sozinha no mundo, né? Como o herói vai terminar solteiro. Que absurdo. Que absurdo um herói terminar solteiro uma história. Isso é muito tiazinha, né? Tipo, mas vai ficar pra titia. Tá solteira ainda, menino. Mas só de você falar isso aí, também tá enraizado com esse aspecto cultural que a gente tem, né? De que quem é sozinho é infeliz, né? De que você não pode viver sozinho, né? Eu acho que talvez esse é o maior problema e que eu divido com você, Lana. Sei que você tem isso, que tipo, acaba realmente transpassando essa sensação, né? De que as pessoas não podem ser solteiras, as pessoas não podem ser felizes sozinhas, as pessoas têm que ter alguém pra complementar a vida delas, né? Tipo, as pessoas não podem se autocompletar. Sim. Na verdade, não só isso, né? Elas também partem sempre do pressuposto que você fica muito felizão quando você tá num relacionamento, sabe? Tipo, nem sempre é a realidade, não é sempre o relacionamento que você é tipo um cara alegre, sabe? Você pode estar só feliz, satisfeito, sabe? Estou satisfeito de ter um relacionamento, estou tranquilo, estou em paz comigo mesmo. Não necessariamente, nossa, olha só, encontrei a felicidade da minha vida agora que eu tenho um casal. Eu lembrei agora do pior exemplo possível, que é Bakuman, que o cara... Esse é ruim, hein? Caraca, o romance mano. é literalmente, tipo, o objetivo final da vida do cara, tá ligado? O mangá acaba quando ele consegue. Nossa, que absurdo. Caraca. E tipo, mesmo sem a intenção do mangá, você vê que, tipo, não é um relacionamento que vai dar certo nunca. Sim. Tipo, ele tenta passar essa sensação esotérica de alma gêmea, mas não consegue, né? Você vê que você termina o mangá pensando, não vai dar certo isso, sabe? É bem engraçado. Deixa eu só fazer mais um parênteses aqui, que, tipo, não é que eu tô querendo falar de que ter relacionamento é inútil na vida, sabe? Tipo, eu divido muito... não.
Eu acho muito que outra mensagem justamente passada na maioria dos mangás é que, tipo, nenhum homem é uma ilha, sabe? Você não vive sozinho nesse mundo, né? Mas eu estou querendo falar que não é um relacionamento, principalmente no aspecto romântico do negócio, que vai realizar a sua vida inteira. E muitas das histórias em geral passam essa ideia, né? Na verdade, tem muita pessoa que acredita nessa afirmação, que você só vai ser feliz quando você for completo com o casal, sabe? Tipo, preciso de outra pessoa pra me sentir completo. E isso é o pensamento mais errado do mundo, né? Porque você é uma pessoa completa e você precisa de outra pessoa pra você dividir alguns aspectos da sua vida, sabe? Eu acho que talvez essa imaturidade de compreensão de como é a verdade no relacionamento, porque relacionamento é um negócio complexo. Tem gente que passa a vida inteira e nunca arranja um relacionamento bom. É possível. Acontece. E então muitas pessoas não sabem o que é ter um relacionamento de verdade, né? Sabe como é ter esse relacionamento idealizado. E às vezes os mangás tratam como se o romance fosse o único tipo de relacionamento que tu pode ter, assim, porque, sim, nenhum homem é uma ilha, mas tu não precisa ter um cônjuge, entendeu? Tanto que é muito louco que recentemente no Frozen foi tipo um big deal a mina terminar salvando a irmã e não, tipo, sendo salva pelo príncipe. E, tipo, era pra ser uma coisa tão normal, tipo, as pessoas podem ter relações boas com seus irmãos e foi uma coisa, nossa, que revolucionário. Frozen é bem interessante nesse aspecto, assim, de que ninguém termina num casal, né, no final das contas. Ele só dá a entender de que, tipo, pode acontecer alguma coisa entre a irmã e o rapaz ali, né, mas, tipo, não termina num beijo nem nada, até onde eu lembro. Mais ou menos, né, mais ou menos. É meio que quase um beijo, é um abraço com um rodopio, isso é equivalente a beijo. O abraço com o rodopio é equivalente ao beijo pra quem não pode ver beijo, porque, né, é muito adulto o beijo. Sim, muito adulto. Mas pelo menos comparando essa ideia, tipo, da princesa adormecida, da Branca de Neve, né, que tem uma pessoa perfeita pra você só esperando chegar, sabe? Não é? Tipo, sim. Eu acho que talvez a gente pudesse falar um pouco dessa parte do papel social do romance, tipo, pra adolescente, coisa assim. É porque eu percebo que, principalmente shoujo e shonen de romance, que em geral é basicamente ecchi, ele tem uma necessidade até comercial, porque o adolescente tá se descobrindo, e aí as meninas, teoricamente, precisam desse romance idealizado pra, tipo, querer um relacionamento e não ser sozinha na vida, e o menino precisa ter as necessidades libidinosas dele preenchidas. Tem um pouco dessa coisa da criança aprender com o mangá ou com o desenho, qualquer coisa assim, aprender um pouco sobre romance e, como a gente tá falando aqui, aprender mal, né? Não, sem dúvida, existe toda uma geração de pessoas, justamente, pessoas que entendem errado o que é o romance e que estão esperando um tipo de relacionamento que nunca é daquele jeito, sabe? Não existe feliz pra sempre, sabe? As pessoas têm crises, têm problemas, por isso que filmes que tratam mais de um relacionamento mais real são tão mais interessantes, como foi o caso do Her, citado pelo Judeu, ou como é 500 Dias com Ela. Deixa eu dar um excelente exemplo de Master of None, só de passagem aqui. Verdade. Nossa. Porque é uma série que faz isso de forma excepcional, viu? Excepcional. Tipo, todas as fases de um relacionamento e sobre como o relacionamento realmente não te faz uma pessoa completa, né? E é triste que esses relacionamentos mais realistas geralmente só tem em obras mais adultas, assim. Dificilmente uma história de criança, porque criança tem que achar que o relacionamento é assim, maniqueísta e bonitinho. E não, né? Tinha que ser o oposto, talvez. Que justamente é uma besteira, porque em todos os outros aspectos da obra, eles não estão preocupados em sempre ser, sabe, tipo, sabe, mostra gente matando, sabe, mostra, sei lá, gente roubando, cometendo crime, gente tomando decisão errada, mostra um monte de várias coisas. E não mostra relacionamento dando errado, sabe? Tipo, pessoas sendo escrotas em relacionamento. Não existe, sabe? E as pessoas são escrotas no relacionamento. Por que não pessoa é escroto? Tipo, matar tudo bem. Vou mostrar que criança vai entender a diferença. Mas um relacionamento que não dá certo, não, tá errado. Tem que mostrar tudo idealizado, sabe? É uma besteira. Agora, e é um negócio que meio que se retroalimenta, né? Que a gente tá comentando aqui. Que, tipo, a mídia passa essa sensação pra sociedade que existe um relacionamento perfeito e a sociedade
consome isso e coloca de volta nas mídias, né? Porque é assim que a gente aprende realmente a sociedade tem essa concepção de relacionamento, né? É algo muito problemático, assim. E é engraçado como, eu achei muito curioso como você comentou aí, né, sobre, tipo, a gente vê guerra e tal, e realmente vê, e tipo, por exemplo, no desenvolvimento de um personagem durante a obra, a gente vê meio que ele aprendendo com os erros, sempre, sabe? Tipo, Sim. Você pensa no Battle Shonen, o personagem tem que errar, o personagem tem que perder alguma partida pra poder evoluir como pessoa, como, tipo, profissional na área que ele tá executando ou qualquer coisa, mas quando é um relacionamento, você não pode errar. Ele acerta de primeira. Relacionamento todo mundo acerta de primeira. A primeira pessoa que você se apaixona é quem você vai ficar junto, e vocês vão crescer e vão ser um adulto. Sabe, não existe nenhuma história que termina com algum casal se formando e aí dá o time skip e esse casal tá separado. Não existe. Não existe, sabe? Eu não lembro deu nenhum, certo, realmente. Não existe. E, cara, é a coisa mais comum. Principalmente porque a gente tá se focando bastante aqui nos shonens. Principalmente são histórias da adolescência, cara. É muito difícil você terminar a sua vida casado, tendo filhos com alguém que você namorou com 15 anos de idade. É muito difícil, não é todo mundo. E o mais engraçado é que eu tava falando aquela coisa no começo de que a obra são pontos relevantes da vida do cara, e aí, tipo, eles acabam no Felizes para Sempre, e aí o resto não é relevante. Tipo, só a parte boa do romance é relevante. A parte que deu merda, tipo, foda-se, isso não tem importância. Nunca tem. Porque as crianças não podem ver que as coisas dão errado na vida. Exato. Você pode perder um jogo, mas você não pode entrar num relacionamento errado, né? Então, ó, pra finalizar, a gente tem vários outros tópicos pra abordar, mas que eu acho que dá facilmente pra fazer um romance parte 2, principalmente focando em histórias de romance, né? Talvez trazendo alguém mais especialista em shoujo, inclusive. Pra finalizar, então, eu quero que vocês comentem. A gente falou aqui que tem muitos casos que fazem errado, ou fazem demais, ou fazem de menos, ou fazem na quantidade ideal, mas de um jeito errado, de um aspecto errado. Vocês acham que é melhor ter um romance bem feito numa história que não é de romance, ou é melhor nem ter? Não, é melhor ter bem feito, Mas mesmo que não seja importante pra história. É isso que é a ideia. Eu acho que tem como tu fazer uma importância sutil pra história. Uma importância pra humanizar o personagem, ou pra, sabe, pra criar uma relação interessante, mas não focar demais, assim, quando não é necessário. É o que a gente falou no começo, que o relacionamento entre as pessoas e o casal na vida da pessoa faz parte, né? Da vida de qualquer pessoa. Às vezes até a gente tá sendo... Porque não é só casal, né? Existe poliamor, né? Na sociedade hoje em dia. Então, até um aspecto que as obras não abordam e poderiam abordar, né? Tipo, mas o Japão não tá pronto pra isso aí não, cara. As progressivo demais. As criancinhas. O Japão tá tô pensando pronto. muito à frente, talvez, né? Mas... O Brasil não tá pronto pra isso? Não, nenhum país do mundo tá pronto pra isso ainda. Mas que nem eu pensei aqui num exemplo que eu acho que não é um shonen, tá? Mas o meu mangá favorito, Dorohedoro, tem romance, é relevante, tem romance? Sutil. Cara, por exemplo, o Gita gosta da Ebisu. Shin Inoi e o próprio Keiman e a menina lá, já esqueci o nome até. Nikaido. A Nikaido tem, tipo, nunca é muito desenvolvido, mas há, tipo, um relacionamento entre aqueles personagens, entre essas várias duplinhas, que é colocado como, tipo, um fator emocional forte na vida daquelas pessoas, mas que, tipo, nunca é escancarado na cara de ninguém, eu acho, pelo menos. Eu até acho que alguns nem são relacionamentos românticos. Por exemplo, eu acho que a Noi e o Shin não é eu acho que romântico, acho que é uma camaraderia ali. Pode ser, eu pensei mais que o Keiban e a Nikaido não era, e o Shin e o Noi eram mais, talvez. Talvez a sutileza tá aí, talvez a gente nem saber, não sei. Exato, não é irrelevante. O que eles fazem... Porque o que diferencia o relacionamento amoroso de uma amizade muito forte é que essas pessoas beijam e fazem sexo. E às vezes na amizade também elas se beijam e fazem sexo, só que com menos frequência e menos oficialmente. E se não mostra-se eles fazendo isso, não quer dizer que eles não fazem. Quer dizer que não é importante mostrar isso pra história. Que justamente essa é a minha resposta de encerramento, né? Que é, pra mim, uma frase que eu vi que eu achei que é muito relevante pra qualquer discussão sobre arte, que a obra perfeita, ela não é quando não tem mais o que você colocar na história. É quando não tem mais o que você tirar da história. A melhor história é aquela, tudo que tem nela é tudo que precisa pra ela, sabe? Então, se tem um romance, ele tem que ressoar de alguma forma com a história e, portanto, tem que ser trabalhado no ponto ideal, assim, no sweet spot, pra ser, pronto, esse romance foi bem feito, tá coube aqui na história. Como é o caso aí que você citou do Dorohedoro. Então, eu acho que pra mim é esse o caminho. Maravilha. Eu queria citar alguns exemplos
exemplos bons e ruins. Vamos citar alguns exemplos? Vamos lá. Porque eu tô olhando aqui minha lista e eu só tô pensando nisso também. Eu já anotei 3 aqui. Posso falar só rapidinho? Pode, porque a gente falou sobre tipo, o personagem errar, entrar num relacionamento errado. Ele não chega a entrar num relacionamento, mas um pouco... Tem disso bastante, até talvez Onani Master Kurosawa. Tipo, você meio que errar, sair disso como uma nova pessoa e pronta pra um relacionamento novo, sabe? Eu acho que passa uma mensagem muito positiva sobre relacionamento Onani Master Kurosawa em alguns aspectos, pelo menos. Interessante. Manda bala. Eu queria citar Breaking Bad e Better Call Saul, que são as duas séries do mesmo universo. Porque em Breaking Bad tem... spoiler um pouquinho. Todo mundo viu Breaking Bad, né? Em Breaking Bad tem... Nem todo mundo, mas eu preciso citar quem são as pessoas envolvidas na história. Só fala, aconteceu isso. Acontece divórcio na história, o que é raro, né? A gente falou que é raro e tem um divórcio e tem um relacionamento complicado ali que começa, parece que é perfeito, mas não é. E é bem adulto, né? É bem maduro. E Better Call Saul tá seguindo meio que na mesma... Eu aposto que vocês não viram, mas tá seguindo na mesma linha de fazer um relacionamento bem maduro e bem realista. Interessante. Concordo. E Breaking Bad, ele é bom em relacionamento mesmo. Eu tô pensando aqui também no caso do Hank e da esposa dele lá, como é que era o nome da mulher? Marie. Tipo, eles têm bastante dificuldade naquele relacionamento, em alguns momentos eles vão se superando aos poucos, né? Sim. Como um casal, né? Sim, tá sutil até. Dá um exemplo aí bom e estranho. Um outro exemplo rapidinho só é Steven Universe, né? Porque sempre tem que ter esse exemplo, que é perfeito em tudo. Que tem isso que é legal, porque a gente tá falando coisa de criança e é um desenho teoricamente pra criança, e que tem um relacionamento entre duas crianças e não é muito explícito, não é muito agressivo e funciona, porque é bem natural, assim. Não é, e tem outros tipos de relacionamentos envolvendo os personagens mais adultos que são bem mais maduros e são sutis ao mesmo tempo. Tipo a Ametista com o pai do Steven, que dá umas diquinhas e tal. Concordo, sim. Steven é um excelente exemplo de relacionamento. Até tem uma parte ali que fala sobre traição e esse tipo de coisa, né, que é tratado com muita maturidade, né? Só pra citar um exemplo primeiro desse universo de série, já que o Leonardo puxou, antes de eu citar alguns exemplos de mangás. Recentemente eu comecei a assistir lá a série que o Judeu recomendou, do Orange and Peach, e o terceiro episódio da temporada rola uma conversa, a conversa mais profunda da história das mídias sobre traição. É mesmo, sabe? É mesmo. A história da mais... arte, né? Tipo, nenhuma obra antes, tipo, tratou a traição de uma forma tão complexa e humana, né? Tão humana, tão complexa, do aspecto que a gente nunca vê, sabe? A gente sempre vê, tipo, a pessoa na cama se cobrindo e falando não é isso e acaba um relacionamento, sabe? Não é assim que funciona na vida real. Eu achei um exemplo interessante. Alguns exemplos de mangás que eu separei aqui pra comentar, tem bastante, se vocês quiserem ir citando. A gente vai jogando nomes e vamos jogando nomes. Por exemplo, Spirit Circle. Eu não sei exatamente se o romance, da forma que é feita, eu acho que ela é tão bem feita. Sim, eu acho que ele cai um pouco no que a gente falou sobre a idealização de um relacionamento. Então, eu acho que ele trabalha sutilmente, mas eu acho que ainda a parte que ele aborda sutilmente é uma parte idealizada. Na vida principal, nas outras vidas é interessante. Eu acho que no final fica tão sutil que... quase irrelevante até. Não, e no final eu acho que ele até dá um twist nisso. Pode ser que o casal ideal não aconteça, sabe? Tipo, a vida tá aberta às possibilidades, né? Sim. Concordo. Eu queria até perguntar acho que o Leonardo não leu, mas você leu, estranho, o Gun. Você lembra do relacionamento que tem entre a Gali e um cara que é humano ali? Eu lembro vagamente que aleatório, né? É um pouco aleatório, mas eu tava pensando aqui que eu acho que é bom, talvez. Meio que acontece do nada. E eu lembro que é meio que construído, tipo, fora da tela. E meio que some, porque não é relevante. Era aquilo que tinha que ser ali naquele momento e acabou. E aí, tipo, não se toca mais no assunto. Mas, tipo, sempre tá meio que presente no consciente do leitor, eu acho. E as pessoas, eu já vi gente reclamando disso. Tipo, do nada ela encontra um namorado e tal. E depois esquece isso. Mas, tipo, ninguém fala isso quando alguém aparece com um amigo novo, sabe? Tipo, do nada achou um amigo novo. Sabe? Não é do nada que a gente não viu essa parte, mas as pessoas fizeram amizade, ou elas começaram um namoro. Tipo, não é um problema ser do nada, sabe? Principalmente se não é relevante pra história, como surgiu esse relacionamento, sabe? Concordo, sim. É uma história que tem um pouco de romance que eu acho que é bem interessante pro universo em que ele foi desenvolvido.
é a Konohana. Ele é distorcido no conceito de romance dele, mas ele respeita a inteligência, assim, sabe? Ele não é idealista no romance. Então eu acho que é um exemplo bacana, não sei. Esse autor eu gosto. É meio bizarrinho, assim, os romances dele, que os personagens são meio estranhos, mas funciona. É natural dentro da bizarrice. Uhum. Tem vários exemplos aqui que eu separei. Romance que eu acho que foi bem construído também no Shonen, que não é uma história não de romance, foi Beck, por exemplo, que o personagem principal ele forma um casalzinho ali, mas tipo, demora pra caralho e é um casal meio que nem trabalha tanto o romance em si, mas ele é meio que um casalzinho. Mas até onde eu lembro, tem um pouco disso de tipo, tem que dar certo, né? Tem que dar certo. Tem que dar certo. Que nem, por exemplo, eu gosto... porque, tipo, não é necessariamente algo negativo da obra, né? Às vezes você, tipo, encontra uma pessoa e fica com ela pra sempre mesmo. Não é um problema isso, às vezes. Mas, sei lá, porque eu pensei aqui em Koku no Hito. Que ele também tem esse negócio, de tem que dar certo, sabe? Tipo, pra a história uma pessoa... é importante estar certo. E pra história é importante. Então, às vezes cabe, né? Mas, tipo, quebra na representatividade de vários tipos de relacionamento. Só isso. Mas é aquilo. Eu acho que... Tem várias outras histórias que tem romance que a história é boa e o romance não é bom. Por exemplo, Arounder Meguro tá tendo um romancezinho meio aleatório. Planetes tem um romancinho meio aleatório. E eu acho que isso não torna necessariamente as obras ruins. É só que poderiam ser obras melhores se trabalhassem melhor esses aspectos. É um elemento. Eu não tiraria ponto por isso. Mas eu poderia dar pontos se fosse melhor, sabe? Eu tiro bastante ponto. Tanto que Korra é tipo minha coisa preferida do mundo, e eu tiro aquele 1% do 10 de 10 por causa daquele final romance não precisava, sabe? Entendi. Ô, louco, moveu o mundo esse romance aí. Eu sei, mas... Foi meme nas internets e tal. Eu não concordo com você, mas... eu sei que não, já teve essa discussão demais. O último exemplo que eu tenho é um contra-exemplo, na verdade, não siga nada que o Tsugumi Oba escreva. Tipo, nada. Nossa, jamais. Todos os romances dele são ruins, todos, caralho. A vida desse cara, nossa, deve ser uma puta que pariu. Eu tenho certeza que ele nunca teve um relacionamento. Ou se ele teve, foi uma merda, sabe? Porque, ou ele... Não, eu tenho certeza de que ele nunca viu uma mulher na frente dele. Tipo, nem a mãe, sabe? Ele deve ser casado com uma mulher, mas ele nunca vê ela. Porque, sabe, ele tem esse relacionamento da Idade Média, assim. Porque é só isso que tem no lugar dele, né? Relacionamento bizarro, que a mulher é só um objeto. Caralho, mano. Eu acho que ele surgiu, tipo, espontaneamente. Oi, eu sou o Luke, tô meio de última hora aqui. Pois é, eu não devia falar isso, mas na verdade o estranho, ele foi preso como escravo e agora ele tá numa jornada emocional e espiritual pra encher o vazio que se encontrava dentro dele. Então, pelo menos como substituto a gente tem aqui o Luke, que já gravou o podcast aqui com a gente, né? Pra ler a leitura de e-mails, episódio 175, Vinland Saga Farmland. Esse ficou o nome do episódio. Foi até uma escolha boa, porque eu li o mangá disso, então... Você leu. Por forçação nossa. Se bem que não, né? Quando saiu aqui, você foi lá ler, né? Eu não sei. Eu acho que vocês me incentivaram, mas eu acho que eu teria comprado de qualquer forma. Eu acredito que sim. Os e-mails e comentários que chegam aqui chegam no contato @alquadra.do. Além dos comentários no blog alquadra.do, você pode enviar qualquer tipo de e-mail e comentário que a gente vai tentar colocar aqui. Lembrando também que Spirit Circle, mangá enquadrado Spirit Circle, pode ser que verdade. Aconteça em breve. Eu tô relendo aqui, tô no volume 3 já. Eu vou reler em breve também. Não sei se pra participar ou se pra ouvir, mas Tamo pra definir essa equipe ainda, Luke. Pode ser que eu te chame, sim. Vai depender do seu comportamento em classe. Tudo bem. Beleza? Vamos lá então, faça essa Slowpoke Report, cara, que qualquer coisa do passado que as pessoas comentam, começa aí. Quem comentou aí primeiro? Kevin Matheus, de 20 anos, conheceu o podcast há algumas semanas por causa de um vídeo do YouTube do Stan. Olha só, o YouTube tá fazendo pessoas entrarem, conhecerem o
podcast, isso é interessante. Uma pessoa pelo menos, né? Já é eu não ponho muita fé, não. E parabenizo aqui pelo trabalho. Inclusive, depois de ver tantas menções a Pum Pum, resolvi ler, está no capítulo 80 e gostando bastante. Pum Pum é tipo o clássico do Magal Quadrado, né? Força o tempo todo esse negócio, né? E vale a pena mesmo. Vale a pena, eu gosto bastante também. E rapidinho essa leitura de e-mails, a gente também tem aqui o Salgado Mafini, o último Slowpoke Pot, ele leu Jornada para o Fim do Mundo. Você chegou a ler esse mangá? Aquele mó bizarrão. Não sei qual é, mas eu não li porque... É muito louco mesmo. Ele diz aqui que ficou sem palavra. Ele maratonou seu Twitter com 2 volumes pra acabar. Ele tá decepcionado com o final. Acho que todo mundo, né? Você chegou, né? Você acompanhou o seu Twitter, né? Não. Eu comecei a comprar, achei chato e parei. E depois vocês falaram que o final ficou ruim, então não valia nem a pena ler a Pior parte que o final melhorada. de Naruto, meu amigo. Pior que o final de Naruto. Tão ruim assim. E ele leu um volume de Sunken Rock do Boichi, diz que gostou. Ok. Desse primeiro volume você gostava, né? O primeiro volume... eu acho que uns 3 volumes eu gostava desse mangá. É que o cara não termina essa porcaria. Ele também recomenda o canal do YouTube Nerd Rider, né? Eu também conheço esse canal, curto bastante. Acho que quase todo mundo aqui que participa do podcast já, ouviu você falando do canal e começou a assistir. Tem toda semana e é sempre alguma coisa interessante, tanto sobre arte, política, um monte de coisa, né? Beleza, cara. Sobre o tema do programa, então, de novo, né? Vinland Saga, Farmland Saga, quem a gente tem aí? Pablo Dias falou que gostou muito do mangá e se pergunta se o Thorfinn virou cristão. Pois é, ele comentou só isso, aí teve uns comentários lá no blog. O que você acha sobre isso? A gente acabou não comentando no programa sobre, religião, esse tipo de coisa. Não sei se exatamente, mas acho que você consegue pensar, uma mudança de uma mentalidade que se aproxima, sabe? Pois eu não sei o que pensar também muito sobre isso. O Knut, com certeza, tem todo um arco ali sobre isso, sobre religião e tal, ele menciona Deus toda hora. O Thorfinn, talvez tenha alguma coisa a ver com moralismo, através da religião, talvez, eu não sei. É possível. É que é algo que realmente não tinha parado pra pensar na minha cabeça, mas agora que eu tô refletindo, é algo que faz sentido. Eu não vejo ele necessariamente como religioso, mas tem a ver com o moralismo religioso, talvez. Talvez seguindo alguns dos ideais de fato. Disley, ele gostou do mangá enquadrado, comenta sobre o quão orgânico e natural é a transformação de Thorfinn, com as consequências de cada ação sempre impostas nos feitos dos personagens e maneira como mudam sua visão de mundo. É muito bem trabalhada, eu concordo. A gente comentou bastante sobre isso. Você tem alguma opinião? Que a gente não te convidou pro podcast, Luke, desculpa, mas você tem alguma opinião que a gente colocou de fora? O que você acha? Eu concordo com o que ele falou. Que é o que eu falo, desde que eu percebi isso no meio do Farmland Saga, de como é natural, como que a gente vê a mudança do Thorfinn fazendo sentido. Inclusive, desde ele no começo do mangá, sabe? As mudanças dele. E o que ele passa na ponto que muda o arco, acho que faz todo sentido o que muda nele. E até parando pra pensar, antes disso, teve até outra transformação, que era ele de menininho pra, um garoto selvagem, né? E isso também foi, só podia ser assim, é claro, né? Apesar de a gente não ter acompanhado tanto, né? Teve um time skip, isso também foi muito orgânico. O Chaturanga fala que o autor retrata a violência daquele lugar e daquela época e depois critica tudo, incluindo a religião nórdica, que empurrava as pessoas pra violência, e foi esse ambiente que fez o Thorfinn fazer o que ele fez, e a ambição por vingança dele. Sim. E ele comenta que esse país da Dinamarca hoje em dia é um dos lugares mais seguros e com maior desenvolvimento humano do mundo. Pois é, né? É curioso isso, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é verdade, né? Todos os países nórdicos são, o exemplo máximo de desenvolvimento humano, né? Mas realmente, é outra coisa que ele mostra a violência e depois critica, mas ele não faz isso também, como um te peguei, sabe? Você tava gostando disso. Ele deixa claro, você que não tinha percebido. Eu concordo, eu não comentei isso no podcast, eu concordo, que ele não parece que ele tá julgando você necessariamente. Até porque mesmo depois disso aí, a violência continua sendo legal, sabe? Bem desenhado, é empolgante. Mesmo durante esse arco, sabe? Mesmo o capítulo em si tem cenas de ação que são empolgantes. O Thorfinn tá desviando, tá? Eu acho que ele mais só não busca criticar o leitor que tá gostando da violência. Ele só quer que a gente, pense nela, só isso, né? Refletir a respeito. Bem notado, bem notado. Só isso de leitor de e-mails, curtir. Sempre que é mangá enquadrado tem pouca coisa mesmo. As pessoas têm que ler, né? As pessoas têm que ler pra comentar, exatamente. Mas nesse final de programa a gente sempre comenta alguma coisa
que, sei lá, você consumiu de mídia, qualquer coisa assim durante a semana? Você tem alguma coisa pra comentar? Eu tenho. Eu tava vendo uma série essa semana, eu terminei, 2 minutos antes de vir pra cá, que se chama Freaks and Geeks. É uma série de drama, comédia, que durou uma temporada e foi cancelada, mas ainda é muito boa. É dos anos 90. Série, drama colegial, mas, tem personagens muito realistas em desenvolvimento interessante e que realmente vale a pena. Tem muitos atores que fizeram coisas famosas depois. Acho que tem o Jason Segel, que fez How I Met Your Mother, James Franco, que fez, sei lá, uma porrada de coisa. Seth Rogen. Tem gente muito famosa nessa série. Os criadores também fizeram coisas interessantes depois. Mas é uma série muito interessante se você quer algumas, meio que um slice of life, de certa forma. Mas eu terminei de ver e eu tô meio impactado com o final ainda. Foi cancelado, então meio que não termina tão bem, mas ao mesmo tempo... Mas vale a pena ver mesmo assim, você acha? Valeu muito a pena. Entendi. Beleza, cara. Eu vi essa semana um filme chamado Moon, Lua, só Moon é o nome do filme, de 2009. É do diretor Duncan Jones. Ele fez o excelente também Cold Source, que eu já recomendei aqui, acho, uma vez. E ele é mais conhecido hoje em dia, infelizmente, por ter dirigido Warcraft, que foi um fracasso. Nossa, que triste. Mas esse Moon é muito bom, cara. Muito bom, viu? Eu tô vendo aqui, totalmente não faz sentido isso, mas a capa já me parece muito interessante. O pôster, né? Visual, o conceitual. A premissa do filme é, um cara tá meio que preso na lua. E aí na primeira vez que eu vi essa premissa, eu pensei no... Gravidade? Não em Gravidade, naquele recente... Perdidos em Marte? Perdidos em Marte, exatamente. Eu ia falar aquele filme Marte, Perdidos em Marte. Mas a ideia é completamente outra. É outra coisa, é um conceito que você meio que tem que entender durante o filme. E o filme, ele não é tão explicativo. É muito bom. Acho que eu vou ver sim, parece ser bem interessante. E eu descobri que tem uma atriz que eu gosto nesse filme. Quem? É Kaia Scodelario. Ela fez uma série adolescente também. E eu vou recomendar um autor que a gente citou aqui, um mangá de um autor que a gente citou, que ele sabe lidar com romance. Eu até falei que ele é meio bizarrinho no romance, mas as obras dele em geral têm alguma relação com isso, que é o Oshimi, e o mangá é Happiness, o último mangá dele. Esse cara, ele foi... Ele é o mesmo autor de Akunohana e Inside Mari. Isso, ele foi melhorando pra mim, porque eu fui lendo os mangás dele, eu não li todos, né, mas eu li alguns e ele foi melhorando a cada mangá pra mim, e esse Happiness tá muito bom. Talvez seja melhor que Inside Mari até, dependendo de como ele segue. A história é sobre um menino chato, tedioso, que ele é mordido por uma vampira e ao invés de morrer, ele vira um vampiro e começa a virar vampiro aos poucos, assim, ele começa a ter os sintomas de vampiro lentamente. Enfim, é isso basicamente a história. Mas o que eu gosto mesmo desse mangá é sobre a parte da quadrinização, de ritmo e tudo mais, porque a gente reclama bastante que esse cara tem um ritmo bem lento, mas aqui funciona porque os quadros eles fluem muito bem, o traço dele tá muito bom, é bem limpo, bem claro. O ritmo eu acho realmente impressionante, porque ele não se importa de, tem que contar muita coisa num capítulo. Ele conta, o primeiro capítulo é só o protagonista sendo mordido, e é isso aí, são 20 páginas de sequência disso só. E é lindo, é maravilhoso pra quem gosta de arte sequencial e talvez estudar um pouco sobre quadrinização, ângulo e tudo mais, é muito bom. E ele tá indo por uns caminhos meio estranhos, não dá pra saber exatamente por onde ele tá indo, mas eu acho que ele tem um plano bom e ele tem um bom currículo, então acho que vale a pena. O bom currículo de um mangá. Não, ele tem Akunohana, ele tem Inside Mari e ele tem um mangá sobre pinto, sobre dildos. Não sabia disso não. Essa é nova pra mim também. Bom, beleza então. A recomendação da semana então é Happiness, do Oshimi Shuzo. Tô curioso, quem sabe, né? É velocidade Inside Mari de ler, então não demora muito, rapidinho. Tem só 16 capítulos agora. Tá, dá pra ler uma sentada então só. Dá. Conhecendo esse autor. Beleza. Ser feliz, porque é muito bom. E até semana que vem, então. Até semana que vem. Um episódio bem
bem diferente, né? Semana que vem? Pode ser, talvez? Não sei, talvez. Não vamos dar esse spoiler, não. Que tem semana que vem? A gente tem que decidir ainda. Nossa, deixa isso no podcast, por favor. Eu vou deixar isso aí depois do final da música. Surpresa que não é porra nenhuma, tá ligado? Da semana que vem é tipo Torneio das Trevas.